Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. É uma palavra de exortação, de admoestação, de gerar temor no nosso coração. É o nosso segundo vídeo que trata sobre o seguinte assunto: o julgamento eterno. O julgamento eterno. O que é esse julgamento eterno? Como é que ele vai acontecer? Quais são os dois julgamentos que se referem à Bíblia? Um aos crentes e ao outro julgamento, aqueles que são os ímpios, ou seja, aqueles que são impenitentes, aqueles que vivem uma vida de pecado, vivem como se não tivesse nem aí para Deus, aqueles que vivem como se Deus não existisse, de forma irreverente, de forma não arrependida, quebrantada diante da presença do Senhor. Para Deus só existe dois tipos de pecadores, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que diz Romanos 3:23. Mas existem os pecadores que se arrependem e os pecadores que não se arrependem, que endurecem o coração. Olha o que diz Romanos capítulo 2, de 5 a 11, quando se refere ao julgamento eterno de Deus. Ele diz: mas segundo a dureza e o coração impenitente, ou seja, que não se arrepende, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fizer o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Porém, glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Em Hebreus 6, de 1 a 2, que é o texto básico que nós estamos estudando aqui, os fundamentos da fé, os fundamentos da vida cristã, diz assim: por isso, pondo à parte os principais elementos da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para aquele que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino dos batismos e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Já estivemos falando sobre cada um desses pilares da fé cristã e agora estamos no final falando sobre o juízo eterno, o vídeo de número 2. Mas o que mais nós podemos falar sobre o juízo eterno? Quais são os outros ensinos da palavra de Deus sobre o juízo eterno? A Bíblia Sagrada nos diz que existem vários ensinos sobre o juízo, né? Dentre eles, um se chama o de aniquilação. É a ideia de que o ser humano vai ser aniquilado, destruído por completo, desaparecer, sumir do mapa. Para ele, né, não há nada no fim, não existe uma espécie de continuidade eterna, de tormentos eternos ou de bem-aventuranças eternas. Esse ensino diz que haverá um castigo durante apenas algum tempo, depois haverá a aniquilação total. Há ainda outro ensino chamado reconciliação universal. Neste, até mesmo o diabo será salvo. Olha que coisa louca, que ensinamento errado. Esses dois ensinos, tanto da aniquilação quanto da reconciliação universal, são equívocos. Nenhuma dessas afirmações condiz com a verdade contida na palavra de Deus, na verdade bíblica. A palavra de Deus deixa bem claro que haverá sim um juízo final, que o Senhor virá e o diabo não será salvo, pelo contrário, será lançado junto com o inferno, o falso profeta, o anticristo, junto com aqueles que não se arrependem, no lago que arde com fogo e enxofre, é o que diz Apocalipse 20, versículo 10. Ele já está condenado, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, é o que diz Mateus 25, 31 a 46, e Marcos 9, 47 a 48. São as três bases bíblicas que nós temos para afirmar que o diabo não vai ser salvo e nem que vai haver uma aniquilação total. Não, irmãos. Haverá tormentos eternos, choro e ranger de dentes, conforme diz o texto sagrado, para aqueles que foram lançados para o lago que arde com fogo e enxofre. Por que deve haver um juízo? Por que deve haver um juízo? Primeiro, por causa do pecado contra a lei de Deus, porque os homens, os seres criados, né, anjos
caídos, Satanás e seus demônios, e os seres humanos que não se arrependem, por causa do pecado contra a lei de Deus, deve haver juízo. Segundo, por causa da perversidade entre os homens. E hoje, mais do que nunca, temos visto, né, o crescimento, o amor se esfriando e o pecado se multiplicando por todos os lados. Né? Essa referência da perversidade tem lá em 2 Pedro 3,7. Também por causa da injustiça, né? Da falta da justiça, da injustiça, pecado e iniquidade dos homens, 2 Pedro 2,9. Por causa também da desobediência, que está aguardado o juízo eterno, é o que diz Judas, no versículo 6, só tem um capítulo lá em Judas. Por causa também da incredulidade dos homens, é o que diz João 3,18. A alma, né, a Bíblia diz que todo ser humano já está condenado, mas aquele que crê será salvo. Ou seja, a incredulidade fica embutido nessa verdade. A incredulidade leva pessoas para o inferno, para os tormentos eternos, para o juízo final. Por causa também das obras malignas, é o que diz João 3,19, porque os homens deixaram a verdade de Deus e se apegaram às obras malignas. Então, pecado contra a lei de Deus, perversidade, injustiça, desobediência, incredulidade e obras malignas, João 3,19. Tudo isso, é por causa disso que é necessário haver juízo. Deus não passa a mão em coisa errada, não joga sujeira para debaixo do tapete, Deus trata, Deus corrige, Deus disciplina, Deus julga. Ele é o justo juízo, legislador universal. Mas quem é o juiz? Eu acabei de dar a resposta, é Deus. Deus é o juiz, segundo Atos 17:31. Também o Filho de Deus, o próprio Cristo, também será o legislador universal, segundo João 5:22-27, Atos 10:42. E também a Bíblia diz que nós, os santos, estaremos julgando juntamente com Cristo e com o Pai no juízo do grande trono branco, é o que diz 1 Coríntios 6, 2 e 3. E quais são os princípios que governam o juízo de Deus? Qual é a base do juízo, a base do julgamento? Em primeiro lugar, é a medida da luz ou verdade revelada aos corações humanos. Na medida em que a luz de Deus, o conhecimento, a verdade foi revelada a nós, seremos julgados da parte de Deus. Segundo, através de todo o conhecimento de Deus. Esses são os princípios que governam o juízo de Deus. Terceiro, seremos julgados pela palavra de Deus, conforme João 12:48-50. Essa base, esse princípio que governa o juízo de Deus também trata da responsabilidade pessoal. Ou seja, cada um será responsável diante de si. Os filhos não tomarão os pecados dos pais, nem os pais dos filhos. Cada um tem uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Será baseado também na conduta pessoal da pessoa, é o que nós lemos ali em Romanos 2, 5-6, conforme eu li para vocês. Também está baseado na imparcialidade divina, ou seja, que Deus não faz acepção de pessoas, mas julga todos os homens de forma igualitária. Também está baseado no tratamento dado aos filhos de Deus, é o que diz Mateus 12, 50 e 2 Tessalonicenses 1, de 5-10. Está baseado na lei de Deus, conforme nós lemos aqui em Romanos 2, 12. Tem a ver com a retidão e a justiça do próprio Deus, essas facetas, essas virtudes do caráter de Deus. Se Deus não fizesse nada mediante as injustiças, pecados e ofensas humanos, ele não seria reto, nem justo, nem todas essas características de Deus. Não teria retidão nem justiça, mas como ele é reto e justo, ele tem que julgar os homens. Tem a ver também com os motivos e pensamentos. Não apenas as ações dos homens, mas também os motivos do porquê nós fazemos as coisas, e os pensamentos serão julgados conforme Romanos 2,16 e 1 Coríntios 4, 5. E também o Evangelho será a base do nosso juízo e julgamento. 2 Tessalonicenses 1:8 é o que diz o texto sagrado, a palavra de Deus. Quando é que o juízo acontecerá? Primeiro, já aconteceu. Sobre Satanás, a Bíblia diz que já aconteceu. João 16:11, Colossenses 2:15.
Sobre o mundo também já aconteceu, João 12:31 menciona sobre isso. E sobre o homem também já aconteceu, João 3:18, Romanos 5:9 e Romanos 8:1. Mas também está acontecendo sobre os pecadores, Romanos 1:18 a 32. Sobre os cristãos também ainda o juízo de Deus está acontecendo, 1 Coríntios 11:31 e 32. E também acontecerá, ou seja, o juízo acontecerá, já aconteceu, passado, está acontecendo, presente, pecadores e cristãos, e acontecerá depois da morte, é o que diz Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, o selo do destino eterno após esse juízo, Hebreus 9:27. Acontecerá também no último dia, conforme diz o texto sagrado em João 12:48. Acontecerá também no grande e terrível dia do Senhor, Mateus 10:15, 1 João 4:17, 2 Pedro 2:9. Acontecerá também na vinda de Cristo, diz o texto sagrado, Mateus 25:31, 1 Coríntios 4:5, 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10. E onde acontecerá? A Bíblia diz que acontecerá no trono da glória para as nações, segundo Mateus 25:31 a 46. Acontecerá também lá no céu, no tribunal de Cristo, será um juízo para os santos, segundo as suas obras, se foi para a glória do eu ou a glória de Deus, Romanos 14:10 e 2 Coríntios 5:10. E também acontecerá lá no tempo final, no final do plano profético de Deus, né? No grande trono branco, o juízo do grande trono branco para os ímpios, para os pecadores que não se arrependem, Apocalipse 20, de 11 a 15. O que acontecerá? A Bíblia diz que os ímpios serão julgados pelos seus pecados e condenados ao castigo eterno. Por toda a eternidade serão condenados. É o que diz Mateus 25, 46, 2 Tessalonicenses 1, 8 a 9 e Apocalipse 11, 18 e Apocalipse 20, 15. Já o justo em Deus viverá para sempre com Cristo Jesus e receberá recompensas eternas que ele fez em Cristo Jesus para a glória de Deus. Por isso nós não podemos nos cansar de fazer o bem, temos que progredir nas coisas de Deus. E nós, como discípulos de Jesus, necessitamos buscar a salvação do perdido e ter cuidado pelos que estão perecendo, porque o juízo de Deus é terrível e por isso nós temos que interceder em favor daqueles que ainda não conhecem a Deus. Temos que pregar o evangelho a fim de que pecadores que ainda não se arrependeram, se arrependam dos seus pecados e sejam salvos por Jesus de Nazaré. Então lembre-se, o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o juízo eterno, Hebreus 9:27. Lembre-se, Deus é santo e não pode mentir. Dentro dele não há qualquer sombra de variação ou mudança. Ele não tem alternativa senão ser verdadeiro por causa da sua natureza e o seu caráter. Sendo assim, pecado, rebelião, ofensa, iniquidade do homem contra Deus deve ser julgado pelo juiz eterno, Jesus Cristo, Pai e os santos, conforme diz a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o justo em Deus irá para um lugar onde a morte e as maldições foram destruídas. E ele viverá para sempre com Jesus. Outra coisa importante é que aqueles que não aceitam Jesus como caminho para Deus, infelizmente, irão para o castigo eterno. E o juízo eterno é uma verdade fundamental que deveria nos motivar como discípulos de Jesus a viver no temor do Senhor e alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Amém? Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Aqui debaixo tem as nossas redes sociais, todas as informações para que você possa entrar em contato conosco, Deus te abençoar. Também aqui no link tem todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério. Semeie no reino de Deus, você vai ver o que Deus fará na sua vida. Seja um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Em nome de Jesus, amém e amém.